Olá, boa tarde, amigos e amigas. Eu recebo aqui hoje no meu gabinete o advogado Dr. Gilberto Silvério, do Sindicato dos Químicos de São José e região, para conversarmos sobre a reforma da Previdência e Trabalhista. Todos sabem que amanhã, dia 28 de abril, vai ter os trabalhadores de todo o país, de todo o Brasil, vai aderir à greve geral contra as atrocidades cometidas por este governo e pelo Congresso Nacional, que estão acabando com os direitos do trabalhador brasileiro. Os deputados ignoraram o apelo do povo e as drásticas consequências sociais e trabalhistas causadas por essa reforma. Os deputados que aprovaram essa reforma tiveram um comportamento semelhante aos dos ditadores, né, que tanto abominamos. Mas quem vai explicar melhor porque essas reformas são tão prejudiciais ao trabalhador é o Dr. Gilberto. Boa tarde, Dr. Gilberto. Obrigada, primeiramente, por estar aqui nessa tarde, por sua disponibilidade, né, e em falar e conversar conosco, tirar as nossas dúvidas e as dúvidas de várias pessoas, de vários trabalhadores que nos procuraram nas ruas, nas redes sociais, querendo saber um pouquinho mais, tanto sobre a reforma da Previdência quanto a reforma trabalhista que foi aprovada ontem. Então, obrigada. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Realmente, né, há uma necessidade de uma greve geral. É interessante que em 2017 fazem 100 anos da primeira grande greve geral no Brasil. Verdade. E de lá para cá são 100 anos de construção de direitos sociais, de conquista dos trabalhadores. Passando inclusive pela Constituição de 88, né, a nossa Constituição Cidadã. E o que aconteceu no dia de ontem, né, pela manhã, pela tarde, varanda da madrugada, realmente foi um golpe, né, como nunca se viu na história desse país, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Então, realmente, é uma covardia. Se o projeto original, né, encaminhado pelo Michel Temer, já era tenebroso, o substituto, né, o projeto substitutivo, que foi aprovado ontem, ele realmente, infinitamente, mais perverso. Então, realmente, há necessidade de uma reação, porque a ideia central, para resumir, depois a gente vai nos detalhes conforme você conduzir, né, a ideia é afastar a justiça do trabalho, ou seja, anular a justiça do trabalho, tirando o poder da justiça, dificultando o acesso. Por outro lado, também afastar os sindicatos combativos, e aí deixar que os patrões tratem diretamente com o trabalhador no seu contrato individual e façam também no âmbito da empresa, com comissões, acordos coletivos, aí ao bel prazer dos patrões. E o que imagina, o trabalhador vai ficar acuado, não é? Não tem essa relação do patrão vir diretamente com o trabalhador, e como que o trabalhador vai reagir? Vai ficar acuado e vai aceitar aquilo que o patrão mesmo impor. Infelizmente, né? É isso que vai acontecer. Você imagina a quatro paredes. O projeto foi aprovado, leva a essa situação de que o patrão ele chama o trabalhador na sala dele e apresenta, né, uma proposta de acordo coletivo, né, que muda o contrato individual do trabalho, e o trabalhador fica sem saída. Ou, né, no limite ainda, o patrão pode constituir uma comissão e negociar com essa comissão, mas também sob controle patronal. Ou seja, realmente facilitou demais a vida dos grandes empresários, dos patrões, e os trabalhadores realmente ficam numa situação assim, como nunca se viu na história, realmente, em termos de desamparo, né? E aí, doutor, só para relembrar, o chamamento para greve amanhã, independente de partido, independente de cor partidária, essa esquerda, de trabalhador, de candidatos. Realmente foi um golpe, né, como nunca se viu na história desse país, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas. Então, realmente, é uma covardia. Se o projeto original, né, encaminhado pelo Michel Temer, já era tenebroso, o substituto, né, o projeto substitutivo, que foi aprovado ontem, ele realmente, infinitamente, mais perverso. Então, realmente, há necessidade de uma reação, porque a ideia central, né, para resumir, depois a gente vai nos detalhes conforme você conduzir, né, a ideia é afastar a justiça do trabalho, ou seja, anular a justiça do trabalho, tirando o poder da justiça, dificultando o acesso. Por outro lado, também afastar os sindicatos combativos, e aí deixar que os patrões tratem diretamente com o trabalhador no seu contrato individual e façam também no âmbito da empresa, com comissões, acordos coletivos, aí ao bel prazer dos patrões. E o que imagina, o trabalhador vai ficar acuado, não é? Não tem, é verdade, então, que a empresa poderá mudar o horário e a jornada de trabalho quando bem entender?
Sim, exatamente. Esse é o espírito da reforma. Obviamente que eles sempre douram uma pílula, né? Olha, não, mas vai ter negociação, mas é exatamente isso. Né? É o exemplo que eu dei, né? Então o patrão pode estabelecer uma jornada com o trabalhador, um contrato de 20 horas de trabalho, chama ele na sala e apresenta para ele, aqui está uma mudança do nosso contrato de trabalho. E aí, se não assinar, pode ser demitido. Eu fico imaginando para as mulheres trabalhadoras o quanto vai ser isso prejudicial. Que já tem um horário programado com o filho na creche, com quem vai cuidar, com quem vai buscar. E aí depois você muda isso assim, de uma hora para outra, sem ter muito controle. Vai ser bem prejudicial, principalmente para as mulheres, será que não? Não, com certeza absoluta. Na verdade, o que esse projeto quer, o que esse modelo econômico quer é exatamente isso. Que homens e mulheres fiquem à disposição da empresa, do sistema. Então, esqueça seus filhos, esqueça seus familiares, esqueça seus compromissos de lazer espiritual, filosófico, cultural. Ou seja, passa a ser cada vez mais uma peça na engrenagem do sistema para aumentar o núcleo dos patrões. Esse é o objetivo. E tem também uma outra pergunta. O horário de almoço, olha só, que é uma pergunta simples, mas é importante. O horário de almoço também poderá ser reduzido pelo patrão se ele achar que precisa reduzir esse horário? Verdade, exatamente. A proposta que foi votada, ela permite que o horário de refeição, que hoje está estabelecido em 1 hora, seja reduzido para meia hora ou até 15 minutos. Então hoje é 1 hora. E é importante que se diga que esse horário de refeição não é só para refeição. Como a própria lei diz, é um horário de repouso e refeição. Então é um horário onde o trabalhador também ele vai tirar, né, o seu descanso, vai se recompor fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, porque realmente há um desgaste. Ainda mais que hoje, né, com muita assédio moral, com exigência de produção, é fundamental, é uma questão de saúde, né, pública, de saúde da pessoa humana, direito humano, esse espaço de 1 hora para a refeição. E aí, no entanto, está realmente colocada a possibilidade desse horário ser reduzido para meia hora ou até 15 minutos. E não adianta, pela lei também, não adianta reclamar do X-Trabalho, porque o projeto diz que o X-Trabalho não pode mudar o que foi acordado entre patrão e empregado, entre patrão e comissão, entre patrão e sindicato. Isso é sério. A terceira pergunta, doutor. A reforma tira a obrigação do sindicato representar o trabalhador em muitas negociações. Você pode explicar em quais casos isso poderá acontecer se a reforma não for rejeitada no Senado? Essa proposta que foi aprovada, ela altera em 100 itens, né, a CLT. Então são vários direitos, né, sobre jornada de trabalho, questões salariais, você tocou no exemplo aí do horário de almoço. Então tudo pode ser modificado. Existe, na verdade, um rol de direitos que são preservados, né, um rol mínimo preservado pela Constituição. Até que eles fazem questão de listar, olha, isso aqui não vai mexer. Então tem que ter gente falando, não, mas o 10% está garantido, né? Está garantido que está na Constituição. Mas deixando 100 direitos, né? Em 100 direitos. E criaram 100 novas situações prejudiciais aos trabalhadores. E aí o sindicato, ele fica alijado de discutir. O sindicato, em último momento, ele é chamado. Então vai depender, obviamente, da força do sindicato. Mais do que nunca o sindicato tem que se fortalecer. Então, os patrões podem, nas várias situações que estão citadas, inclusive terceirização, pode chamar o trabalhador ou a comissão e pactuar, né, da maneira que quiser, abaixo da lei, e não tem intervenção do sindicato. O sindicato não pode intervir se houve assinatura com o empregado ou com a comissão, a Justiça do Trabalho também não. O que é mais grave é que o sindicato também, pela lei, não pode assistir mais o trabalhador nas homologações. Quando o trabalhador é demitido, ele vai para o sindicato vai lá, faz a conferência. Se tiver algum problema, algum direito que foi, né, subtraído ali, já encaminha para o jurídico, já deixa o advogado à disposição e o trabalhador pode reivindicar. Ou o próprio sindicato, na hora, já negocia com a empresa. Está faltando isso, isso, aquilo, e geralmente resolve. Agora não, agora é a empresa. O trabalhador que é demitido, ele vai fazer a conferência dos direitos dele com o patrão, e não mais diante do sindicato. Aí fica complicado. Hoje mesmo eu vi um vídeo nas redes sociais que mostra bem como essa negociação direta entre patrões, né, e os empregados. Então depois eu vou pedir para a assessoria colocar, até mesmo para as pessoas entenderem e ver como que fica essa situação. Sim. A quarta pergunta. A reforma permite que as férias sejam divididas em até 3 períodos ao longo do ano.
Sim. A nova lei garante ao trabalhador o direito de escolher estas datas ou poderão ser impostas pelo patrão? A legislação determina que o patrão é que decide na ocasião das férias. O trabalhador ele é comunicado com 30 dias de antecedência, mas as férias passam a ser também comandadas pelo patrão. Né? E aí em 3 períodos, a nova proposta. No limite de 14 dias, o período mínimo de 5 dias, o período máximo de 14 dias. Então pode ser fracionado em três períodos e fica ao arbítrio do patrão, ou conforme negociar, também isso pode ser reduzido. Se o patrão pressionar, divide em 6 vezes as férias. Então fica realmente descoberto, desprotegido o direito às férias. Cico, a quinta pergunta. Se o trabalhador sofrer um acidente no trajeto entre a casa dele e da empresa, com a reforma não será mais acidente de trabalho. O que ele perde com isso? Na verdade, essa regra estabelece o seguinte. Hoje, o trabalhador, demorando um tempo grande para chegar na empresa, desde quando ele sobe na condução, toma condução, ele passa a contar como jornada de trabalho, ele recebe. Então a ideia é eliminar isso, é que ele passe a receber somente a partir do momento que ele bate o cartão e entra na sessão. Obviamente você tem toda a razão, mas o objetivo é que esse período não seja considerado como um período de horário de trabalho. Aí sim, acontecendo o acidente de trabalho, o acidente não vai ser considerado acidente de trabalho, e aí realmente tem prejuízo no campo previdenciário. E também isso livra a empresa de responsabilidades financeiras, inclusive. Em relação ao trabalhador. Então, o pacote de maldades ele está amarrado. É um pacote de maldades mesmo. E na sexta pergunta. Essa reforma determina até um valor limite para a indenização no caso de assédio moral, danos morais, valor que hoje é determinado pela Justiça. Uhum. Você acha que essa é uma forma de amordaçar o trabalhador que pretende recorrer à Justiça por se sentir intimidado ou coagido a fazer um acordo? Exatamente. A linha é botar uma mordaça na Justiça do Trabalho, ou seja, tirar o poder desse Justiça do Trabalho, mas também desestimular o trabalhador a acessar a Justiça. Ou seja, ele vai avaliar, mas será que vale a pena? Parece que a reforma também permitirá que a empresa obrigue as mulheres grávidas a permanecer em seus locais de trabalho, mesmo que sejam insalubres. Ela não terá mais o direito de ser transferida para outra seção que não ofereça risco à sua saúde e à do seu filho. Realmente para ver que essa reforma não tem limite. Ela atinge o ser humano em toda a sua dimensão. Cruel. Cruel. E como os filhos das trevas são sempre mais perto que os filhos da luz, eles colocaram um negócio bonito aí. Está dizendo o seguinte, que a mulher pode trabalhar em condições insalubres, em condições perigosas, se ela apresentar um atestado médico dizendo que não vai ter nenhum risco para ela e para o filho. Né? Então, na verdade, eles criaram, ela pode. Mas ninguém vai ser insalubre já, né? Insalubre. O que vai acontecer é que vai haver uma pressão realmente, né? A mulher que já é discriminada, né, salarialmente, em termos de cargos, a mulher que já é discriminada, né, já é perseguida, né, na sociedade, que tem menos espaço que os homens no mercado de trabalho. O que acontece agora com a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados? O que acontece? Qual é o próximo passo? Aprovou no plenário, acho que eles resolveram já os destaques de bancada, então, na verdade, o projeto está pronto. Vai ser encaminhado para o Senado, o Senado votando, aí encaminha para a sanção do presidente. Agora é pressão ao Senado? Pressão ao Senado, pressão a Previdência. Tem que ocupar Brasília. Pressionou os deputados da região que votaram a favor, o Eduardo Cury, que votou a favor da terceirização, votou a favor desse projeto da Cunhã. Também. Exatamente. É bom que os eleitores eles saibam, né, que ele votou, né, a favor de toda essa retirada de direitos aí. Eu tenho certeza que ninguém que votou nele para deputado, né, autorizou ele a fazer. Verdade. Né, essa verdade. maldade com os trabalhadores. Precisa acompanhar. De fato, realmente precisamos acompanhar. Tem uma pergunta, doutora, aumenta a expectativa de vida, aumenta o ano de contribuição. Então é complicado. As mulheres, a segunda pergunta, as mulheres trabalhadoras serão ainda mais prejudicadas, não é verdade? Além do que nós falamos da reforma trabalhista aqui, em relação à Previdência também. Sim. Já que elas têm dupla jornada de trabalho, né? Nós mulheres trabalhamos fora, trabalhamos em casa, e perdem o direito de se aposentar antes. Exatamente. Na regra que vigora hoje, por exemplo, o serviço público, pela proposta sendo colocada, a mulher vai ter que trabalhar, ficar mais 15 anos, né, trabalhando, e o homem 10.
Ou seja, vai nivelar. Houve, obviamente, uma resistência da sociedade. O governo reduziu, né, a idade para a mulher aos 62 anos para a aposentadoria, tanto no regime geral como no regime próprio. Em regra de transição, as mulheres são as mais prejudicadas, né, porque a ideia do governo realmente é, ao longo do tempo, nivelar a idade e tempo de contribuição entre homens e mulheres. Então, realmente, as mulheres é o setor que mais, né, sofre e apanha nessa reforma. De toda a luta que nós tivemos e queremos e continuaremos lutando por igualdade social de direitos, mas nesse caso, pelo fato das mulheres realmente trabalhar, ter dupla jornada, elas vão sair perdendo com essa reforma, né? Sim, sem dúvida. Os professores, né, trabalham até os 60 anos de idade. Né? Imagina. A sala de aula vai ser difícil. Que é um trabalho que às vezes não é só em um local, é dupla jornada também nas escolas, às vezes até 3, porque trabalha de manhã, tarde à noite para, né, se locomovendo, é complicado. Na terceira pergunta sobre Previdência, a exigência de 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, né? Significa o fim da aposentadoria integral. 49 anos de contribuição, você imagina. Explica pra gente, doutor, porque tem gente que ainda não entendeu esses 49 anos de contribuição. Na verdade, já com uma certa pressão, a alteração da proposta do governo, o texto substitutivo da PEC, né, que reforma a Previdência, ela reduziu isso para 40 anos. Então, mas já é complicado. Mas reduziu o valor do benefício. Porque se antes, com 49, começava aos 65 anos de idade com 76%, com essa nova regra, quer dizer, começa com 70%. E aí vai aumentando a cada 5 anos, 1,5%, 2%, 2,5%, quando chega 40 anos de contribuição, vai chegar aos 100%. Mas, na verdade, vai ser muito difícil, porque vai ter sempre uma combinação da idade com o tempo de contribuição. Então, vai ser muito difícil o trabalhador realmente aguentar, né, no limite, né, para chegar no 100%. Então, a metade vai ficar no meio do caminho, vai estar com 70%, com 80%, 85%. Vai ser por aí. A ideia realmente vai ser difícil. E fora que tem aquela questão, né? O tempo que você tem que trabalhar, o que você não pode ficar desempregado para dar todos esses anos de contribuição. Que tem que ser contribuição, não é tempo de serviço. Então, você tem que contribuição INSS. Trabalhar muito cedo, aos 15 anos de idade e contribuir até os 65 imagina. E levando em consideração que quando chega nos 65, tem o mecanismo de atualização constante da idade. Né? A reforma permanente. Então, pode chegar nos 70, nos 75. Bom, a próxima pergunta. Como ficou a transição para quem está prestes a se aposentar? Tem mudança para o setor público e setor privado, né? Acho que é legal como o público que nos assiste não é só de uma área. Sim. Então, no setor privado, do INSS, os trabalhadores das fábricas, indústria, setor de serviços, a transição ela começa aos 53 anos de idade para a mulher e 55 para o homem. E com 30 anos de contribuição para a mulher, ou seja, para a mulher 53 anos de idade, 30 de contribuição, e para o homem 53 anos de idade e 35 de contribuição. E mais um pedágio de 30%. Né? Aí você vai somar o seu tempo de contribuição até a data de publicação da emenda, somando esse tempo, vamos supor que uma mulher ela tem 20 anos de contribuição até a data da publicação dessa emenda, ela vai faltar 10 anos para ela completar os 30. Ela vai pagar mais 30% sobre os 10 anos, ou seja, de 3 de 10 vai ser 13 anos. Ao invés de 30, ela vai contribuir com 33 anos. E ela só vai se aposentar quando ela completar os 3 requisitos. A idade de 53, o tempo de contribuição mínimo de 30 e mais o pedágio. Esses 3 requisitos. No caso do homem, 53 anos de idade, 35 anos de contribuição e mais o pedágio. Então, realmente, e aí tem uma tabela que essa idade ela vai progredindo. A partir de 2020, já não é mais 53 para a mulher e 55 para o homem. Aí passa a ser 54 para a mulher, 56 para o homem, vai até chegar aos 62 para a mulher e 65 para o homem. Olha só. Já no serviço público, a regra de transição, ela trabalha com 60 anos de idade para o homem, com mínimo, 35 anos de contribuição, homem, 60 anos de idade, 35 de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Para a mulher, na regra de transição, seria 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, o serviço público, a regra é mais rigorosa, até porque no regime geral do INSS, até hoje, não existe a idade mínima para a aposentadoria. Então, ela passa a surgir agora com essa nova proposta. No serviço público, desde 98, já está imposta a idade mínima, de 60 e 55, né?
As pessoas dizem que servidor público é Marajá, tem uma meia dúzia de Marajá, mas a grande maioria, né, que a gente circula na cidade, no estado, são gente trabalhadora e que tem que suar muito para trabalhar. Verdade, e nessa se aposentar. Se aposentar, perdão. E nessa regra de transição, realmente, tem essas duas situações. Tá? Então, dependendo se é regime próprio, regime geral, se é setor privado, setor público, então tem a idade mínima, né? Certo. Os idosos mais carentes, pessoas com deficiência e pensionistas, também tiveram direitos retirados. Sim. Explica. Mas vai passar de imediato para 68 quando for aprovado e vai evoluir para 70. Tá? E continua aquela regra de que a renda per capita familiar não pode ultrapassar a um quarto do salário mínimo. E no caso do deficiente, cria-se regras mais rigorosas para comprovar a deficiência. A ideia realmente é não facilitar. Bom, aqui eu tenho uma última pergunta, depois a gente vai passar só para as que chegaram agora. Tá, okay. A reforma da Previdência trata diferente algumas categorias. Por quê? Por que trata diferente algumas categorias? E explica pra gente como ficam os militares, os servidores federais, estaduais e municipais. Alguns servidores o senhor já colocou, mas assim, teve essa mudança, retirou algum, né, os militares ficaram de fora. Explica um pouquinho pra gente para entender, porque não é para todos, né? Não são, essa reforma não vai, se fosse geral para todos e todas os trabalhadores, mas não é. É para alguns ficam de fora. Existe muita mentira na propaganda do governo, né? Por exemplo, diz que os parlamentares também, né, vão submeter, os deputados, senadores, às vezes a regra de previdência dos trabalhadores. Na verdade, não é bem assim, né? Eles vão continuar, somente os novos, né, que se não tiver alternativa e tal, eles vão aí para o regime geral de previdência social. A primeira coisa é essa, né? Eles que criam as normas, na verdade, estão se favorecendo. Esse é o fato. Em relação, primeiro, a trabalhador do setor público e trabalhador do setor privado, né? O regime próprio, setor público, regime geral, setor privado. Existe um processo desde 98 de isonomia de regra entre os dois regimes. Então, está igualando entre trabalhadores cada vez mais, e agora essa reforma iguala quase que 90% das regras. Mesmo na transição, vai chegar lá na frente e vai encontrar. Então, vai ser igual. Não vai ter diferença entre servidor público e trabalhador do setor privado. Isso está muito claro. Dentro da reforma, realmente há privilégios. Por exemplo, o setor dos militares, na área federal, por exemplo, os militares são responsáveis por 70% dos gastos com previdência. Olha. 70%. E os civis com 30%. Mas não existe uma vírgula na proposta do governo, ou por covardia, ou por sei lá o quê, mas os militares estão intocados, né? As pensões das filhas, né? São altíssimas. Das filhas solteiras dos militares, continua intocado. Algumas categorias, por mobilização, conseguiram. Por exemplo, vamos ser justos. Os policiais, seria imposto para eles uma idade de 60 anos para a aposentadoria. O que também é complicado, foram, né? Exatamente, eles foram lá para Brasília, fizeram as suas manifestações durante dias, invadiram o Congresso, quebraram o vidro, enfrentaram, fizeram o papel deles e obrigaram os deputados a reduzir a idade deles para 55 anos. Né? Então, existe uma diferenciação também por luta dos trabalhadores. Os professores também, que ameaçaram greve, porque a proposta de aposentadoria para os professores era 65 anos de idade. E aí, em função das mobilizações dos professores, o governo reduziu para 60 anos, mas ainda é muito, é muito. Uma mulher que passa hoje de 50 anos de idade para aposentadoria, passa a aposentar aos 50, ela vai aposentar por invalidez. Sim. Vai ficar doida, ou vai se quebrar no meio do caminho, porque realmente é muita coisa. Então, também é importante isso, né? As greves, o processo de luta serve também para poder resolver aí muitos problemas. Tá certo, doutor. Sim. Bom, acho que esclareceu bastante algumas dúvidas. Tem uma dúvida aqui que eu ia perguntar. Gostaria de saber, de um munícipe, gostaria de saber se com essas novas mudanças na CLT, uma empresa pode demitir um trabalhador e contratar com salário menor. Então, assim, você demite o trabalhador e depois recontrata ele com salário menor. Pode? Nessa nova... Pode, via terceirização, que é outro, né? Pela terceirização vai acontecer isso. Porque hoje não, né? Hoje, se você demite, você não pode recontratar o trabalhador com salário menor. Exatamente. Agora vai poder. Vai poder. Com certeza está aberta essa possibilidade, inclusive via negociação com a comissão de fábrica, com o próprio trabalhador. Então, isso, a redução da grade salarial, dos planos de carreira, também é possível que seja alterado. E com
o empregado. Importante também, essa pergunta dele, é uma informação muito interessante, é que a lei cria uma possibilidade de demissão negociada. Né? Ou seja, hoje, ou o patrão demite o trabalhador e paga todos os direitos trabalhistas, ou o trabalhador pede demissão e ele abre mão de alguns direitos. Agora não, tem uma terceira via em que o patrão pode negociar com o trabalhador e aí ele abre mão de direitos. Ou seja, em vez de pagar 40% sobre a multa do FGTS, vai pagar 20%. E também, pela lei, o trabalhador que faz esse acordo com a demissão só pode sacar 80% do FGTS e fica sem o seguro-desemprego. Olha. Ou seja, é tudo para beneficiar o patrão. Imagina o patrão, olha, estou em crise aqui, então chamo o trabalhador, olha, eu quero demitir você, mas não tem dinheiro para pagar e não quero te pagar. Vamos fazer um acordo aqui? Aí, se ele não topa, aí eu coloco ele para trabalhar na câmara fria, coloco numa salinha para ficar 12 horas ali sem fazer nada, até que ele pede demissão. Né? Tá certo. Gente, a conversa foi muito boa. Mais uma vez, obrigada, doutor, pela sua disponibilidade, por estar aqui, para tirar nossas dúvidas. Foi assim, além daquilo que eu imaginava, que, nossa, superou minha expectativa. Foi muito bom e eu acredito. Esse convite também, parabenizo pela iniciativa do mandato, né? E estou à disposição. O importante realmente é criar uma sinergia, uma força, e realmente não tem outro caminho. É fazer a luta, é fazer essa greve geral, outras greves gerais, porque senão, cada vez mais nós vamos estar numa situação de 200 anos atrás. Na verdade, nós estamos andando muito para trás. E não tem jeito, é só com resistência. Que a gente fala, só a luta que muda a vida. Não tem jeito. Direito e justiça se faz na luta. Isso. Conhecendo e lutando, né? Conhecendo e lutando. Obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada e até a próxima.